Bom dia. Bom dia, Tereza. Bom dia, Eliana. Bem-vindas. Bem-vindas a mais uma prática de meditação nessa manhã, dia 13 de maio. 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Oi, Maria Lúcia. Oi, prima. Samuel, Renata, Sirlene, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma prática. Bom dia, Lulu. Bem-vindas. Vamos chegando, gente. Vamos chegando para esse dia de hoje, dia 13 de maio. Conectando com essa energia. Trazendo a mente para o estado natural. Relaxado, tranquilo. A gente vai iniciar a nossa prática de hoje fazendo uma meditação silenciosa. Aí na sequência a gente continua a leitura do livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. E depois a gente retoma a nossa meditação silenciosa. Olá, bem-vindos, bem-vindo a todos. Bem-vindo Samuel, Luca. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para quem já está aqui há mais tempo, já entende mais ou menos como é que funciona a prática de meditação. Para quem está chegando agora, a gente retoma a falar como é que funciona. Então a meditação silenciosa é o momento de você lidar com o conteúdo da sua mente. Então você vai permanecer numa posição confortável, a mais confortável que for para você nesse momento. Então você pode sentar nessa posição aqui do lótus, que com os pés para cima a gente evita ficar com a perna dormente, né? A gente permite a circulação de uma forma mais adequada. Ou fica dessa forma, ou traz as pernas cruzadas, da forma como você puder e que tiver à disposição, estiver fácil para você. Você pode trazer um pé debaixo do joelho, debaixo do pé, em cima do pé. E você pode também elevar o quadril, trazendo almofadas embaixo dos glúteos. Você senta bem na pontinha da almofada para apoiar basicamente o isquio em cima da almofada. Dessa forma, quando você eleva o quadril, você apoia melhor suas coxas no chão. Você pode fazer isso também e pode também sentar numa cadeira. Então, usando a cadeira, você busca não se apoiar no encosto, porque geralmente quando você se apoia no encosto, você afunda um pouquinho e tende a mente não ficar tão concentrada, né? E na cadeira você procura relaxar, trazendo as mãos sobre os joelhos, pezinho no chão e relaxa olhando para um ponto fixo lá na frente. A gente usa ou o ponto fixo lá na frente ou atenção à nossa respiração, tá? Olhando para o ponto fixo lá na frente é como uma âncora no momento presente, para você situar sua mente no aqui e no agora. Porque a ideia durante a meditação é a gente manter a presença, manter a nossa mente no seu estado natural presente, confortável no momento atual, no momento presente. Então a gente olha para esse ponto fixo, a gente vai fazer com o olho aberto, tá? A gente olha para o ponto fixo e relaxa nessa situação. Os pensamentos eles vão vir, vai vir uma enxurrada de pensamentos, um mais atraente do que o outro. Vai querer conversar com você, vai ver uma situação super interessante, aquele filme de ontem vai aparecer na sua mente, aí você simplesmente observa e deixa passar. Você não cria um diálogo, você não alimenta esse pensamento. A ideia aqui é a gente observar esses pensamentos. Eles começarem, tem o seu início, meio e fim. E eles naturalmente eles vão desaparecer conforme a gente não dá atenção a eles. Tá certo? E você pode também trazer a atenção para a sua respiração. Nesse livro que a gente está lendo, Quando Tudo Se Desfaz, a Pema Chodron recomenda que a gente observe a exalação. Então inala e aguarda a exalação. Que toda vida que você fica aguardando a exalação é como se você ganhasse um espaço, né? A inalação ela vira um espaço, um intervalo entre os momentos de exalação. Então, geralmente você tende a passar, a sua mente ficar mais quieta. Dessa forma, sua mente vai
diminuindo o fluxo. A aceleração da mente vai diminuir a partir do momento que você observa a sua respiração, aguarda a exalação. Independente desses estados, olhando para o ponto fixo, olhando para a respiração, vai ter momentos que os pensamentos vão estar muito solidificados, né? Eles vão ficar insistindo ali, insistentes. Então você pode também rotular esse pensamento. Você pode dizer, pensando. É como se você dissesse para você mesmo que aquilo é um pensamento, que aquilo vai passar, que aquilo não existe. Olha para o pensamento e pensa. E rotula. Pensando. E aí deixa que a natureza do próprio pensamento, né, essa lógica, esse mecanismo, essa mágica do pensamento aconteça. E ele se desfaz, ele some. Então a gente vai experimentar isso, a gente vai experimentar a natureza do nosso pensamento. A meditação, ela tem esse princípio. A gente faz um exercício de experimentação da natureza da nossa mente. Tá bom? Então a gente vai iniciar agora a nossa prática, né? Senta confortavelmente, busca não ter apoio nas costas, se for na cadeira, se for sentado no chão, onde for melhor para você. Se você estiver num assento que for muito... se esse assento ele afunda, provavelmente sua coluna também vai curvar. Então procura um assento que seja mais firme, tá? Uma cadeira que seja mais firme, uma cadeira que seja que o assento dela seja retinho, porque se ela tiver também se ela tiver inclinação, geralmente você também tende a ir para trás, tá bom? Então, dentro dessas observações, qualquer dúvida, manda uma mensagem aí que a gente responde daqui a pouco. Então vamos iniciar nossa prática, olhando para um ponto fixo lá na frente, repousando as mãos sobre os joelhos, girando os ombros para trás e para baixo. A gente inicia a nossa prática de hoje, vamos passar alguns minutos. Eu vou tocar o sino agora e ao final desses minutos de meditação.
falem como foi. Se quiserem comentar como foi a prática de meditação, como é que vocês se sentiram fazendo essa prática, se tiveram alguma dificuldade, se foi fácil, se veio algum pensamento mais poderoso aí dentre tantos que vem. Me falem, escrevam aí o que vocês sentiram durante a prática. E a gente vai iniciar a nossa leitura. A gente parou na página 65. Vamos para 64, vou ler um pouquinho antes. No capítulo 9. Se você quiser falar sobre a sua meditação, pode escrever aí, que daqui a pouco a gente lê. Então, a solidão refrescante nos permite olhar honestamente, sem agressão, para a nossa própria mente. Gradualmente, podemos deixar de lado nossos ideais sobre quem achamos que devemos ser, quem achamos que queríamos ser, ou quem achamos que os outros acham que queríamos ou deveríamos ser. Então, a gente sai daquela premissa que a gente tem que ser alguma coisa, sai daquela ideia que a gente tem que atender às expectativas dos outros. Desistimos e apenas olhamos diretamente com humor e compaixão para aquilo que somos. Então, a solidão não representa mais ameaça e a melancolia deixa de ser punição. A solidão refrescante não nos fornece soluções e não nos dá um apoio. Ela nos desafia a entrar em um mundo onde não existe ponto de referência, sem polarizá-lo e sem cristalizá-lo. Esse processo é chamado caminho do meio, ou a trilha sagrada do guerreiro. Você saberia aproveitar essa oportunidade de ouro quando acordar pela manhã e de repente começar o sofrimento da alienação e solidão? Em vez de se atormentar ou sentir que algo terrivelmente errado está acontecendo, exatamente ali, no momento da tristeza e da saudade, poderia relaxar e tocar o espaço ilimitado do coração humano. Experimente da próxima vez em que tiver essa oportunidade. Então, a gente aproveitar esse momento que a gente está sozinho para lidar com essas questões, sofrimento, alienação, né, o controle. Todos esses sentimentos, eles nos acompanham, independente da situação. A gente está com eles estão aqui, eles se manifestam. Há situações que são favoráveis para que determinadas reações aconteçam. Então, antes dessas reações acontecerem, antes de você sentir o sofrimento daquela forma que ele vem, naquela avalanche, aquela sensação arrebatadora, procure ir lidando com ele ao longo do tempo. Praticando a meditação, a gente consegue ter maior conhecimento em relação a esses sentimentos e essas sensações que a gente já possui. E aí, quando vier, né, a ocasião favorável para determinado sentimento, a gente já tem mais ou menos ideia de como é que ele se manifesta na nossa mente. A gente vai saber lidar com ele, com aquela reação, com aquela sensação. A gente não vai rejeitar, como geralmente a gente acaba fazendo. Ou não vai deixar ser tomado por aquilo de forma a que você não consiga ter uma reação mais perceptível, né? Você às vezes é arrebatado por um sentimento e esse sentimento te leva por um caminho completamente diferente daquilo que você tem como propósito, tem como meta de vida. Às vezes te coloca em risco, bota a sua saúde em risco. Então, é uma nova relação conosco, né? Com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com a nossa percepção. Então, aqui a Eliana falou que os pensamentos sempre insistindo em distrair minha mente. É a minha também, amiga. Então, os pensamentos, eles são sempre ali. Eles são os nossos companheiros diários, são as nossas ferramentas. Quem tem caixa de ferramenta em casa, lá na caixa de ferramenta vai ter um martelo, geralmente, vai ter como é que chama? Aquele outro lá que eu esqueci. Chave de fenda, vai ter uma trena, sei lá. Imagina uma caixa de ferramenta. Isso aqui são os nossos pensamentos. Cada ferramenta que tem ali na caixa é como se fosse um pensamento diferente. Você vai usá-lo ou não, se quiser. Então você vai escolher. Você que escolhe se usa o martelo ou usa a chave de fenda. A nossa mente é assim. Só que como a gente não tem muita noção, a gente muitas vezes confunde a nossa percepção, que a gente é, com os nossos pensamentos. A gente acaba sendo arrebatado pelo pensamento.
E aí vai usando o pensamento de forma equivocada. Então, o pensamento que a gente está aqui, aí ele surge. Ele vai surgir porque ele está ali, ele está presente, ele está aqui dentro. Não dá para evitar. O que a gente pode fazer é não usá-lo. É igual a reação automática, sabe? Às vezes você tem uma reação automática a determinado estímulo, ao mais variado, sei lá, a uma provocação. Aí você tem um estímulo de responder na hora. E tem que responder de uma forma, né, para deixar o outro lá embaixo. Aí você vai se dar conta, não preciso reagir dessa forma. Pra que eu estou reagindo dessa forma? Eu vou causar esse sofrimento naquela outra pessoa e de repente aquilo depois volta pra mim. Eu posso simplesmente encerrar aquilo. Recebe a provocação e encerra, corta a provocação. Às vezes você pode até cortar a provocação de uma forma verbal, mas de uma forma mais inteligente, né? Sem agressividade, sem querer trazer naquela situação algo desconfortável, desfavorável, até para você mesmo. E é uma mudança de percepção da realidade. Pensando indo e vindo, pensamento indo e vindo, né, Júlcio? Exatamente, os pensamentos eles não param, eles vão ter essa natureza. Eles vão, voltam, vem e vai. E aí a gente vai aprendendo a lidar com eles. Reconhecer isso já é é algo fundamental, é algo super importante. A gente perceber a natureza dos pensamentos como essa coisa imaterial que eles são, né? Então o capítulo 10 é ser curioso em relação à vida, o próximo capítulo. Não sei se tem mais alguma mensagem. Deixa eu ver. A Sirlene vai dizer, meditação silenciosa para mim acho complicado. Sirlene, geralmente é, porque lidar com a solidão, lidar com a nossa mente é algo complicado. A gente não está habituado a lidar com a nossa mente. Então, a gente precisa insistir. É igual algumas posturas de yoga. Você fez uma postura, você começou a praticar. Quando você começou a praticar yoga, você viu que tinha algumas posturas que eram difíceis, dificílimas, inclusive. E aí você foi insistindo. E ao longo do tempo você percebe que aquela postura vai se tornando mais fácil. Você vai ganhando mais familiaridade, vai percebendo que aquilo é possível fazer, é possível repetir. Então é isso, da mesma forma é a mente, é como a gente lida com a mente. Então a gente vai insistindo. Obviamente, quando a gente está numa situação de sofrimento muito grande, de muita agitação mental, a meditação silenciosa pode ser algo extremamente difícil. E aí, se isso é muito difícil para você, realmente, se você não consegue passar nem um minuto nesse estado, porque é muito perturbador, seu conteúdo mental está tão mexido, está tão revirado, que é impossível para você se colocar nessa situação. Porque você vai lidar com a mente que está ali num estado de adoecimento. Aí você procura outras formas de meditação. A meditação guiada é um ótimo instrumento para quem está aqui iniciando a prática de meditação e que não consegue ficar numa meditação silenciosa. Muitas vezes, quando você está com a mente muito perturbada, mesmo quem já é praticante já há algum tempo, já tem familiaridade com a meditação, usa a meditação guiada como essa ferramenta. Usa o mantra. Então você pode fazer a prática de mantras, né, para tentar trazer sua mente, dar uma pacificada na mente. Mas o ideal é que com o tempo você consiga estabelecer esse contato interno, esse momento de silêncio. Esse momento de silêncio ele é muito importante para a nossa prática. Então você vai percebendo com o tempo que é uma chave de transformação, você passar um tempo paradinho, meditando em silêncio. Então, no capítulo 10, ela vai falar de ser curioso em relação à vida. Reconheça a impermanência, o sofrimento e a ausência de ego, e seja curioso diante de suas reações. Descubra a paz por si mesmo, e se é ou não verdade que a nossa situação fundamental é prazerosa. Existem 3 verdades, tradicionalmente chamadas as 3 marcas, sobre nossa existência, impermanência, sofrimento e ausência de ego. Embora descrevam com precisão as qualidades fundamentais da nossa vida, essas palavras soam ameaçadoras. Frequentemente achamos que há algo errado com a impermanência,
o sofrimento e a ausência de ego, o que equivale a pensar o mesmo de nossa situação fundamental. Mas não há nada errado com essas características. Elas podem ser celebradas. Nossa situação fundamental é prazerosa. A impermanência é a virtude da realidade. Então ela está falando que tem essas marcas mentais, essas 3 marcas, né? A impermanência, o sofrimento e a ausência do ego. Então são 3 características que a gente possui que a gente precisa dar atenção. A impermanência é a virtude da realidade. Então tudo que a gente crê como real, tudo que a gente percebe como real é impermanente. Então essa situação que a gente está vivendo agora tem hora para acabar, né? 8 horas acaba. Então a nossa próxima refeição, a gente inicia a refeição e já acaba. A própria respiração, a gente inala e exala. Então tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. Tudo é impermanente. Nada tem uma permanência. Esse planeta, por mais que ele seja maravilhoso e tenha milhões de anos, milhares de anos, milhões, sei lá, ele tem um início, tem um meio e tem um fim. Ele vai se desfazer. Então tudo no universo ele tem essa possibilidade, tem essa temporalidade. Então é uma questão científica. Exatamente como as 4 estações, sempre em contínuo fluxo. O inverno transformando-se em primavera, o verão em outono. Assim como o dia torna-se noite, a luz torna-se escuridão, e luz mais uma vez. Da mesma forma, tudo se transforma constantemente. A impermanência é a essência de tudo. Bebês transformam-se em crianças, adolescentes em adultos, adultos e velhos. E em algum ponto do caminho morrem. Impermanência é encontrar-se e separar-se. Então a gente vai perceber na nossa própria existência, né? Todos nós fomos crianças, todos nós fomos adolescentes, chegamos na fase adulta, vamos envelhecer e vamos morrer. Para alguns isso acontece antes, né? A morte pode vir antes de uma dessas fases, né? Mas independente do que a gente passe, a gente vai chegar nesse ponto. A morte ela é algo inerente à impermanência. Então é necessário para a continuidade das coisas, né? É um ponto-chave também de mudança de tudo, né? É um estado de mudança. Então, é apaixonar-se e desapaixonar-se. A impermanência é doce e amarga, como comprar uma camisa nova, e anos mais tarde vê-la transformada em um pedaço de uma colcha de retalhos. Então, as pessoas não respeitam a impermanência. Ela não nos dá prazer. Na verdade, ela nos causa desespero e a vemos como sofrimento. Tentamos resistir a ela fazendo coisas que durem para sempre, dizemos. Coisas que não precisem ser lavadas, que não precisem ser passadas a ferro. De algum modo, nesse processo de tentar negar que tudo está sempre em mudança, perdemos nossa percepção do sagrado da vida. Temos uma tendência a esquecer que fazemos parte do esquema natural das coisas. É igual eu vi tem um documentário no Netflix que é com Morgan Freeman, que fala sobre a existência de Deus. E num desses episódios ele vai mostrar um casal falando sobre inteligência artificial. E esse casal começa a desenvolver um protótipo de um robô que armazene as memórias de uma das pessoas, né, desse casal, para que ela continuasse, né, como se fosse uma sobrevida, né, como se fosse transplantar as minhas memórias por um ser cibernético, por um robô. E aí esse robô seria a minha continuação, né? Então essa reinterpretação das coisas, né? Elas não estão aceitando a impermanência. Então elas estão, nesse momento, elas estão criando um sofrimento, sabe? Uma situação extrema de apego. Então eu estou apegado à minha companheira, ao meu companheiro, e aí, para que eu não perca, porque eu sei que ele vai morrer em algum momento, eu pego e transfiro as memórias dele para um corpo cibernético, para um robô. E aí, a pergunta que até o entrevistador fala, né?
Mas e o espírito da pessoa? E ela fica sem responder isso, né? Porque ela tá pegada com a situação material que ela esquece do que vai além, né? Daquela questão simples e fatídica das memórias e daquilo que você viveu com a pessoa, né? Da transcendência, né, desse corpo, da transcendência dessa energia. Então é isso, a gente tem que aprender, a gente tem que parar de desrespeitar a impermanência. A gente precisa entender que as coisas elas têm uma finitude necessária. Esse momento de transformação. Ela vai falar aqui, e a tendência natural das coisas. A impermanência é o princípio da harmonia. Quando não lutamos contra ela, estamos em harmonia com a realidade. Muitas culturas celebram esse vínculo. Existem cerimônias marcando todas as transformações da vida, do nascimento à morte, assim como encontrar-se e separar-se, e a guerra, perder a guerra, vencer a guerra. Nós também podemos reconhecer, respeitar e celebrar a impermanência. Então, é importante a gente celebrar a impermanência. Os rituais fúnebres são rituais de celebração da impermanência, né? Os velórios, o próprio aniversário, um aniversário, né? É uma data comemorativa da impermanência. Você passou por mais um ano se foi. Então todos esses rituais que a gente comemora e que tem essa ideia de celebrar a impermanência são importantes para a gente entender que a coisa está passando. Final de ano é um ótimo exemplo também de comemoração da impermanência. Acabou o ano, passou, mais um ano se foi. Mas e o sofrimento? Por que celebraríamos o sofrimento? Né? No caso da morte. Por que a gente celebra a morte? Em festivais no México tem o Dia dos Mortos, por exemplo. Isso não parece masoquismo? Entretanto, nosso sofrimento baseia-se em grande parte no medo da impermanência. Nossa dor está firmemente enraizada em uma visão unilateral e desequilibrada da realidade. Quem teve a ideia de que é possível ter prazer sem dor? Essa noção é amplamente divulgada no mundo e nós lhe damos crédito. Entretanto, prazer e dor certamente andam juntos. São inseparáveis. Eles podem ser celebrados. São normais. O nascimento é doloroso e maravilhoso. A morte é dolorosa e maravilhosa. Tudo que acaba é também o início de algo novo. A dor não é uma punição. O prazer não é uma recompensa. Então, é a mudança aí de perspectiva. O entusiasmo e o desânimo são inseparáveis. Sempre queremos nos livrar da infelicidade, em lugar de perceber que ela atua juntamente com a alegria. O sentido não está em cultivar um dos lados, em oposição ao outro, mas em relacionar-se adequadamente com o estado em que estamos. O entusiasmo e o desânimo se complementam. Ficamos arrogantes quando temos somente entusiasmo. Perdemos a capacidade de idealizar quando temos somente desânimo. Sentir entusiasmo nos anima e nos faz perceber o quanto o mundo é vasto e maravilhoso. Sentir desânimo nos abate. A glória de nosso entusiasmo nos conecta com o sagrado do mundo. Mas quando viram a mesa e nos sentimos desanimados, somos suavizados. Nosso coração amadurece. Esse processo torna-se a base para compreendermos os outros. Tanto o entusiasmo quanto o desânimo podem ser celebrados. Podemos ser grandes e pequenos ao mesmo tempo. Então, é o equilíbrio das coisas, é a harmonia das coisas, entusiasmo e desânimo. Quando a gente está entusiasmado, a quantidade de coisas que a gente é capaz de fazer com entusiasmo tem uma energia, uma energia que brota, que nos movimenta em direção às coisas da vida. E o desânimo ele faz a gente refletir, faz a gente estar consigo mesmo, faz a gente entrar num momento de mais acolhimento, né, de retração. Geralmente a gente começa a perceber o outro de outra forma. E quando a gente está entusiasmado, a gente está tão fora de si que a gente meio que não percebe o que está rolando ao nosso redor. A gente vai que vai. E no desânimo não, no desânimo a gente amplia, né, nossa visão. A gente fica muito mais
atento aos ruídos externos. Então, é importante essas duas facetas da vida. É importante a gente celebrar esses dois momentos. Quando está desanimado, tudo certo. Estou desanimado, vamos celebrar o desânimo, vamos ficar de boa, vamos curtir esse desânimo, como é que ele se coloca para mim, diante de mim, e em que situação eu posso estar, como é que eu posso estar lidando com ele, como é que eu posso estar usufruindo dessa fase, utilizando essa fase de desânimo para descansar, seja para ler alguma coisa, seja para não fazer nada, seja para repensar a vida. Ou então a fase de ânimo, né? Quando eu estou muito animado, quando essa energia está ali, estou animado. O que eu faço com isso? Então, use e celebra esses momentos da vida, independente de qual ele se apresente, como ele se apresenta, sem rejeitar, porque a gente às vezes rejeita o ânimo como algo excessivo, ou então o desânimo. Então a gente acolhe essas duas fases e percebe que a gente pode estar entre elas, a gente pode ter os dois, a gente pode ser pequeno, pode ser grande, pode estar ali no meio, percebendo essas duas situações. E tudo conflui para o caminho do meio, para a gente também não estar nos extremos sempre, porque a tendência é a gente rejeitar um extremo para estar sempre no outro, e a gente não vai para o meio. E se a gente não acolher as duas possibilidades, a gente não vai conseguir ir ali no caminho do meio, que é o caminho do yoga. É também possível celebrar a ausência de ego. Frequentemente achamos que a ausência de ego representa uma grande perda, mas na verdade ela é um ganho. O reconhecimento da ausência de ego, nosso estado natural, assemelha-se à recuperação à visão, após ter sido cego, ou a recuperar a audição, após ter sido surdo. A ausência de ego tem sido comparada aos raios do sol, sem que haja um sol sólido. Seus raios apenas brilham. Da mesma forma, quando não estamos tão preocupados conosco mesmos, o estado desperto naturalmente se irradia. A ausência de ego é o mesmo que bondade fundamental ou natureza búdica. É nosso ser incondicional. É aquilo que sempre possuímos e nunca perdemos realmente. Então a ausência de ego é a gente estar lúcido, a gente estar vivendo realmente o que as coisas são. A gente vai estar ali, conectados. O ego pode ser definido como aquilo que encobre a bondade fundamental. O ego é as nossas identidades. Geralmente as nossas identidades ela encobre o que a gente pode ser. A gente cria uma identidade, se fixa nela, e aí tudo gira em torno dessa identidade. Por exemplo, a identidade profissional. Aí eu crio a minha identidade profissional, todo um ego relacionado àquilo. Qualquer coisa que possa ferir esse ego, que possa desestruturar essa identidade, eu evito, eu afasto, eu me protejo. E aí eu passo a restringir o contato com as pessoas, eu passo a não ter compaixão com os outros, passo a não ter entendimento, uma amorosidade universal com as pessoas, porque como eu tenho uma restrição, né, não posso lidar com determinadas pessoas porque ferem meu ego, ferem minha identidade profissional, eu afasto. Então eu vou me restringindo, né? A minha compaixão é restrita, a minha amorosidade é restrita. Então eu vou criando limites que depois vão me ferindo, porque eu não sei lidar com aquilo, eu não vou percebendo, né? O que o ego está escondendo do ponto de vista empírico? Ele está escondendo nossa experiência de estarmos apenas aqui. O simples fato de estarmos plenamente aqui, que nos possibilita uma relação imediata com o que acontece. A ausência de ego é um estado mental que implica total confiança no sagrado do mundo. Consiste em bem-estar e alegria incondicionais e inclui todas as diferentes qualidades de nossa experiência. Então, todas as experiências são inclusas. Então, a gente cria uma amorosidade abrangente, uma generosidade irrestrita. Porque quando a gente é generoso conosco mesmo, entendendo tudo que acontece aqui nesse ambiente interno, é muito mais fácil a gente entender os outros. É muito mais fácil a gente entender o que está externo a nós. Então é uma prática real, é uma prática de você se acolher e acolher o coletivo. Você não vai conseguir acolher o coletivo se você não se acolher. Você não vai conseguir ajudar o outro se você não se ajudar inicialmente. Sabe? Esse entendimento de si mesmo, próprio, específico.
Como é que eu vou reconhecer no outro qualidades se eu não reconheço essas qualidades em mim? É impossível. A gente só consegue enxergar no outro aquilo que a gente tem na gente mesmo. Inclusive o negativo. Se você enxerga a negatividade nos outros, essa negatividade está em você mesmo. Observe esses pontos negativos, observe essa negatividade. Como é que você lida com essa negatividade? Essa negatividade não está dissociada dos outros. Aproveita para ampliar essa visão do todo. Das pessoas. Como é que as pessoas são, como é que as pessoas se comportam. E tá todo mundo atrás da felicidade. Todo mundo, independente. A, B ou C, tá todo mundo no mesmo projeto, no mesmo plano. Só que cada um vai de uma forma. Às vezes a forma de um atropela a forma do outro. Aquele ali ele não consegue ver o outro porque ele está muito autocentrado. Ele está tão autocentrado, está tão preso ao ego que ele se protege. Então, para ele se proteger, para ele manter aquela estrutura que ele criou para ele mesmo, ele não vai ver o B, o C e ele vai atropelar, vai passar por cima. Mas ele está atrás da felicidade, igual aos outros. Aí como é que eu dissolvo isso? Dissolvendo o ego. Dissolvendo essa mentalidade fixa, imóvel. Sabe? Diminuindo isso. Vai aos poucos. O ego ele é útil para a gente estar aqui, por exemplo. O ego nos moveu para cá de alguma forma. De alguma forma a gente quis sanar alguma questão que estava movendo nosso ego. Por exemplo, muitos de nós nos aproximando do yoga, da meditação, por alguma questão, alguma doença psíquica, por exemplo. Então, algum estado mental que surgiu que a gente não soube lidar. E aí o ego fica nos levando para algum lugar que solucione essa questão. Aí a gente vai para o yoga. Aí chega no yoga, então apostei todas as minhas fichas no yoga. Quero que o yoga solucione isso. Só que não está no yoga, tá como eu vou usar essa ferramenta em mim mesmo. Não está externo a mim, está em mim. Então, é esse mergulho interno. Aí eu vou tentar dissolver e entender esse sofrimento. Por que eu estou sofrendo tanto? Tá, o sofrimento está acontecendo por isso e aquilo outro. Meu ego está sofrendo. Ele que está sofrendo. E aí, como a gente começa a entender a chave do sofrimento, esse sofrimento ele começa a se diluir. Ele não vai deixar de existir, ele vai existir. A intensidade é que muda. É como a gente está na meditação. Quando a gente aqui está na meditação, a gente consegue essa separação do ego. Os pensamentos, eles são ferramentas do ego. Eles estão alicerçados pelo ego. Quando a gente para aqui e olha para os pensamentos, a gente está se dissociando. A nossa natureza primordial e essencial, esse observador original, que observa tudo isso, observa o ego funcionando. Os pensamentos são as engrenagens do ego. Aí você observa o ego funcionando. Pá, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu tenho que fazer isso. Não. Os julgamentos também são engrenagens do ego. Aí começa a julgar. Fulano, cicrano, julga isso, julga aquilo. Aí você começa a observar, começa a dissolver esse ego. O ego começa a passar a não ser tão rígido, tão fixo. A gente vai precisar dele. Obviamente, como a gente se estrutura socialmente, a gente precisa do ego. Só que a gente lida com ele de outra forma. Outra percepção. Então a gente vai treinar mais um pouquinho. Vamos encarar nosso ego agora. Ele está ali, ó. E aí a gente vai passar alguns minutinhos meditando. Olha para um ponto fixo lá na frente. Eu peço que faça a meditação com olhos abertos. Procure uma posição confortável, posição sentado. Afasta as costas do encosto. Se estiver numa cadeira, por exemplo, não traz as costas no encosto. E tenta ficar paradinho, tá? Vai ver uma coceira, Resiste à coceira. Não se mexe. Procura ficar imóvel. A não ser que seja um desconforto extremo, aí você se move e tal, estica a perna e tal e volta.
A gente vai passar pouco tempo, então vamos treinar nesse pouquinho tempo a ficar imóvel, o máximo que a gente puder. Olha com o ponto fixo lá na frente. Se vier um pensamento mais insistente, você rotula ele, pensando. Para você perceber que ele e você não são a mesma coisa. Então você vai ver um pensamento e você pensando. E deixa ele passar. Não continua o drama, não continua a historinha que ele quer contar para você. Só observe. Eu vou iniciar com tocar o sino agora e ao final eu toco o sino novamente e a gente se despede.
por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão a todas, gratidão a todos. Um ótimo dia, as melhores energias. Até o nosso próximo encontro. Até às 9h30 com prática de yoga. Às 18h a gente tem prática de yoga no YouTube, canal Calveras. Se inscrevam, compartilhem, divulguem esse projeto, por gentileza, se quiserem. E a gente está aqui, tá bom? Quem quiser participar também como colaborador, a gente tem alguns apoiadores, pessoas que estão gentilmente nos ajudando financeiramente. Se você quiser se tornar um apoiador, manda um direct para mim que eu explico como está funcionando. Então agradeço também a todos que estão compartilhando imagens. Pode tirar um print aqui da tela, colocar ali, marcar a gente, que aí tá tudo certo também. E acabam outras pessoas tendo contato e participando também da nossa programação, tá bom? Que todos os seres sejam felizes e livres e que a gente possa conseguir beneficiar mais gente ainda com a prática de yoga. Valeu, gente. Valeu, Samuel. Valeu, Lenilton. Valeu, Rafa. Sandra, Sirlene, um bom dia. Josi, namastê. Valeu, queridos. Valeu, queridas. Um ótimo dia e até nosso próximo encontro.